O direito ao voto é um dos mais importantes das democracias indiretas, uma vez que permite que as pessoas possam exercer a própria cidadania e tomar parte do processo político. No entanto, durante muito tempo, uma série de grupos presentes na sociedade brasileira não tinha acesso a esse direito e um desses grupos eram as mulheres. De acordo com a literatura, o voto feminino só foi possível no mundo ocidental graças a muita luta. No Brasil, a causa despontou no final do século XIX. No ano de 1880, a Lei Saraiva foi promulgada, trazendo grandes modificações para o sistema eleitoral do país. Essa lei permitia que todo brasileiro com título científico pudesse votar e, aproveitando disso, a cientista Isabel de Souza Matos exigiu na Justiça o direito ao voto. A conquista desse direito também foi impulsionada por várias pioneiras, como a professora Celina Guimarães Viana, que pôde, por meio de um requerimento, votar em 1927 e se tornou a primeira eleitora do país. Apesar de passados 90 anos dessa conquista, ainda há diferentes visões sobre o assunto. Algumas mulheres pensam como a empresária Simone e entendem que foi uma conquista de representatividade. Apesar disso, quando chegam aos cargos políticos, mulheres devem fazer uma política plural para todos. A importância da mulher na política brasileira. Há 90 anos, no dia 24 de 2 de 1932, houve a conquista do direito ao voto feminino no Brasil. É de suma importância a representatividade da mulher nos cargos políticos. A mulher, como representante da sociedade, ela precisa ser voz ativa nas decisões que direcionam o país. A mulher, como representante política, ela precisa ter ações direcionadas para a sociedade como um todo. Já a jornalista Andréia Matias lembra que, por ser obrigatório, o voto perde um pouco do sentido de conquista. Primeiramente, falar sobre direito, conquista, é complicado se tratando de voto no Brasil, uma vez que nós somos obrigados a votar. Então não dá para ser um direito e uma conquista ao mesmo tempo que é uma obrigação. Houve sim uma época em que as mulheres não podiam votar, assim como os negros, assim como os analfabetos. Enfim, nós tínhamos grupos na sociedade que não podiam votar, né? E isso é algo muito lamentável. Então, eu não vejo algo espetacular das mulheres votando, vejo algo espetacular vendo os indivíduos da sociedade, de uma maneira geral, votando. E as mulheres fazem parte da sociedade. Então, eu vejo isso como algo natural, todas as pessoas votando, né? Todos esses grupos que antigamente eram cerceados, hoje têm o mesmo direito, né? No caso do Brasil, obrigação de votar. Apesar das atuais e diferentes visões, o crescimento da causa do voto feminino que seguiu com o começo do século XX resultou no surgimento de associações, instituições e até partidos em defesa dessa pauta. Um exemplo foi o surgimento do Partido Republicano Feminino, criado em 1910 pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro. Atualmente não existe no Brasil um partido exclusivamente formado por mulheres. E outro tema ainda divide esse público, a questão de cotas no espaço político. O que penso sobre porcentagens ou cotas, seja lá em que nicho for, precisam ser abolidas desse contexto, permitindo que não haja limites para a participação da mulher na política, assim ela deseje. Sobre as mulheres serem minoria na política, não vejo isso como problema, muito pelo contrário, eu vejo um problema essa forçação de barra de ter mais mulheres na política de uma forma não orgânica, de uma forma não natural. Porque o que nós temos visto são partidos criando candidaturas laranja, né, para poder cumprir ali a cota de mulheres na política. E isso não ajuda as mulheres na política. Eu acredito que poderia ser feito um trabalho para
capacitar as mulheres na política, mas isso de uma maneira natural, sem forçação de barra. Eu não voto em mulher simplesmente por ser mulher. Meu candidato, ele tem que ter qualidades políticas, né? Então tem que ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que representa os meus valores, uma pessoa que tenha capacidade cognitiva. Então não adianta, não voto em um candidato simplesmente pelo fato de ser mulher. Acho que isso não ajuda. Nem todas as mulheres querem estar na política. Então, valorizar as mulheres que estão na política e dar ferramentas para que essas mulheres possam exercer um bom trabalho. E essa ferramenta não é simplesmente uma plaquinha de sou mulher, porque nós temos visto dentro da política muitas mulheres que usam o seu sexo para agredir colegas, né, para colocar pautas agressivas à sociedade, e quando alguém critica, elas dizem: estão me criticando, estão me combatendo porque eu sou mulher. Não é verdade. O voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo de Getúlio Vargas. O artigo 2º diz: é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. A partir de 1934, o voto das mulheres passou a estar presente na Constituição promulgada naquele ano. Atualmente é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, incluindo os analfabetos, pela Constituição de 1988. Por ser um marco importante na história da democratização brasileira, uma data comemorativa foi criada. Em 24 de fevereiro é celebrado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Como é possível perceber, as próprias mulheres ainda enxergam pontos a melhorar, a amadurecer quando o assunto é a participação feminina na política, que não deve se pautar exclusivamente por questões de gênero e interesses pessoais. Mulher, você quer se eleger, você quer representar as pessoas, ouça o interesse da sociedade, né? Não coloque ali simplesmente as suas pautas ideológicas, os seus interesses pessoais. Isso vale para homens e mulheres. Os políticos precisam ouvir mais a população e menos o seu ego, menos os seus interesses pessoais.